Boa tarde. Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 29 de outubro de 2024, pelo calendário civil e da Era Comum. E hoje é dia 27 de Tishrei, do ano 5785, a contar da criação. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Estamos no novo ciclo dos estudos de Torá, 5785. E nós estamos na segunda porção do novo ciclo. Tivemos aí a semana passada a primeira porção, Bereshit, no princípio, né? Estamos no primeiro livro dos 5 livros da Torá, ou Pentateuco, como queira, para as nossas reflexões, ensinamentos, aprendizados que nós temos aí para aprendermos nesse novo ciclo, ok? Então nós estamos na segunda porção e ela é chamada de Noach. E esta porção para os não-judeus é uma porção muito importante. Ela é realmente fundamental para as nações não judaicas. Então é uma porção, uma parashá, dentro do aspecto de Noach, né? Grandes ensinamentos e aprendizado que nós temos pela frente, né? Então, de acordo com essa necessidade e essa importância para os Benei Noach, então nós decidimos que esta semana nós teremos estudos à tarde com a Torá, hoje terça-feira, amanhã quarta, quinta, sexta e sábado, pela graça e a misericórdia de Hashem, né? De hoje até Shabat, de hoje até sábado, nós teremos a tarde com a Torá todos os dias, para podermos falar um pouco mais extensivamente sobre a porção Parashá, aliás, sobre a porção Noach, né? Há muitos ensinamentos para aprendermos aqui. Obviamente não vamos aprender todos os ensinamentos, mas nós queremos trazer uma boa porção realmente dos estudos, das reflexões, dos estudos de Torá com a porção Noach, né? Então, só recordando e repetindo, né? De hoje até sábado, à tarde com a Torá, nós estaremos todos os dias trazendo o estudo, a porção da Torá, ok? Miguel, o Miguel aqui, o nosso neto, acabou de chegar aqui, ó. Cadê o Miguel? Miguel, cadê? Vem aqui, Miguel, falar shalom pro pessoal. Aê, vem cá dar o ar da graça aqui, ó. Olha lá, traz a carinha para junto aí. Olha lá, fala shalom, pessoal aí. Shalom, gente. Fala forte, alto. Não. Fala shalom, rapaz. Shalom, pessoal. Fica aí. Fica o dia inteiro gritando aí no computador. Baruch. É isso daí, amados. Hoje é terça-feira, o terceiro dia da semana, né, onde nós estamos aí, o terceiro dia para o Shabat, ok? A nossa porção da semana, a porção de Noach, está em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9, e nós vamos até o capítulo 11 e o verso 32, né? Noach, a história do grande dilúvio que lavou o mundo da depravação e degeneração em que a humanidade sucumbiu desde a sua criação. Esta é a seguida, né, da narrativa sobre a divisão do mundo entre os filhos de Noach, a dispersão da humanidade provocada pelo episódio da Torre de Babel, ou Bavel, né? E o início do relato sobre o próximo grande herói da humanidade, que é Abraão. No final da porção de Noach, nós teremos, né, a introdução de Abraham, né? Abraham ou Avraham, né, que é o primeiro nome antes dele ser mudado aí, ok? Aí, Miguel, estou mandando shalom para você, um beijão para você aí, a Di Machado, lá de Alvorada, Rio Grande do Sul. Baruch Hashem.
pouco antes, né, de iniciarmos aí a tarde com a Torá, nós recebemos a visita dos Correios, né, que veio entregar o novo calendário, né, o novo calendário judaico, né? Ô Miguel, vem dar uma força pro vovô aqui, fazendo favor. Segura assim, aí na frente, para eu mostrar, né, sem ser o efeito espelho aí, ok? Aí, com vocês o Miguel, não precisa esconder a carinha não, abaixa mais um pouquinho aí, fazendo favor, abaixa aí, ah lá, a cara linda do Miguel aí. Chega mais perto para mostrar aqui, não, um pouquinho mais para trás, aí, né, então mais para cá, assim, aí, né, aí o calendário, né, o novo calendário judaico, 5.785 e 2025, né? Então, Todarabá? Ele respondeu aí em Beadmar. Baruch Hashem. Cheirinho bom ainda de novo. Calendário novo, né? Cheira novo, né? Então, o calendário judaico 2025, né, do ano civil, e o ano 5.785 a contar da criação, ok? Então nós temos aí, né, algumas fotos do último seminário, né, o último seminário que foi realizado lá em São Paulo, lá nas dependências do Colégio Maccabi, né, lá em São Paulo, né. Temos essa foto aqui, amados, né? Essa foto aqui é muito elevada, ela é muito profunda, viu? Essa foto aqui, ela é sublime. Aqui nós temos a sinagoga do Brooklyn, lá nos Estados Unidos, ok? A sede das atividades do nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? E a cadeira vazia, ela representa exatamente, né, que o líder da nossa geração continua sendo o Rebbe Menachem Mendel. O líder máximo da nossa geração para judeus e não judeus continua sendo o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, depois que houve o ocultamento físico, né, a cadeira fica vazia da liderança. E isso simboliza, né, de forma simples e objetiva, né, simboliza exatamente que a cadeira do líder, né, da geração, fisicamente, ela está vazia. Ou seja, significa que depois do Rebbe Menachem Mendel, não assumiu nenhum personagem, né, na liderança desta geração. Então, nessa geração, né, o líder máximo continua sendo o Rebbe Menachem Mendel, pois os seus ensinamentos continuam vivos e atuais. E como diz a sabedoria judaica pelos nossos sábios, pelos nossos mestres, né, um tzadik nunca morre. O que acontece é o ocultamento do corpo, ocultamento físico. Por isso, Moshe não morreu. Por isso os patriarcas não morreram. Por isso que as matriarcas não morreram. Então, toda pessoa tzadik, os nossos sábios falam, não morrem, permanecem vivos, né? E temos aí o profeta Eliahu, que não morreu, né? Foi elevado às alturas, certo? Temos Enoque, que não morreu. Também o Parassi, Hashem o recolheu, entendeu? Então tem todas essas questões aí para nós termos uma visão que um tzadik, ele não morre mesmo, ok? Então esta é a realidade aí, ok? E por isso, né, amados, né, voltando a falar sobre, aqui, né, no último seminário, né, do ano passado, aqui foi tirada uma foto no campo de futebol, lá do colégio, nas dependências do Colégio Maccabi, em São Paulo, né? Tinha tanta gente que não coube aí na foto, né? E a foto original, né, precisaram tirar a uma distância muito grande para pegar o grupo inteiro, né?
Então aqui foi feito um zoom para poder colocar a foto no calendário, ok? Então é isso daí, né? Deixa eu ver mais algum detalhe aqui da nossa, né? Então aquela cadeira vazia que vocês viram, aquela foto lá, aqui ela está sendo ocupada pelo Rebbe, enquanto fisicamente ele estava, né, presente no meio do povo ali, né? Baruch Hashem por isso daí, né? Essa daqui é uma foto, né, da computação gráfica, como será a nova sinagoga Brooklyn, né, lá no Brooklyn, né, a nova sinagoga Chabad no Brooklyn, né, na qual uma boa parte dos Beneinô estão participando com doações para a edificação da nova sinagoga ali no Brooklyn, em São Paulo, ok? Aqui é uma foto da frente, né, da sinagoga do Brooklyn, né, onde o Rebbe tinha o seu escritório, onde tinha também as suas atividades diárias, etc. e tal, né? Baruch Hashem. Aqui é uma foto que mostra, né, na frente ali da sinagoga do Brooklyn, né, uma festa, né, uma das festas que sempre tem ali, né, então tomam a quantidade, né, de judeus e não judeus que se reúnem ali nas festividades, tomam conta das ruas ali em torno das ruas em torno ali da sinagoga do Brooklyn, nos Estados Unidos. Então ali as ruas são fechadas, há um forte policiamento, né, porque onde há muitos judeus reunidos, infelizmente sempre existe o perigo aí de um abestado, né, como diz o outro, de terrorista ou coisa semelhante contra os nossos amados irmãos judeus, né? Então, um forte policiamento ali para dar a devida proteção ali. Mas, acima de tudo, o escudo protetor, né, dos Benei Israel, sem sombra de dúvidas, sempre foi, sempre é e sempre será, né, Hashem, ok? Então, tá aqui, né? Nós já temos uma lista aqui, né, de pessoas que já fizeram a sua reserva dos calendários. Nós recebemos, né, a Sinagoga Beneinô Regional Bauru recebeu, né, nós fizemos um pedido de 40 unidades de calendários, e então nós estamos aí, até o momento, nós estamos com 16 pedidos, né, ou 16 reservas de calendários. O Adilson, Edina, Maria, Claudemir e Edilane, né, que está aí na nossa telinha. A Inês Martins, dois calendários, o Danilo Thaís, o Emirton, o Adão, Marmol, né, 2 calendários também, o Roberto Andrade, o Emerson, né, também 2 calendários, e a Fátima, né. Então nós já temos aqui 15 unidades já devidamente reservadas para essas pessoas que nós acabamos de mencionar aqui. Se porventura alguém já fez reserva e não apareceu o nome aqui, fale conosco aí para que a gente possa incluir os nomes aí, ok? Obviamente, né, para fora de Bauru, o calendário, o preço do calendário é R$18, e para enviar, né, fora de Bauru, nós teremos aí, obviamente, né, o valor do calendário mais o frete para poder enviar, ok? Então, na aquisição do calendário, não esqueça que precisa fazer aí um acréscimo do frete, né, pelo correio. E esse frete a gente só sabe na hora que posta o calendário ali no correio, ok? Então é isso daí. A nossa paraxá da semana, Noah,
né? Como introdução, os nossos mestres eles nos falam, essa paraxá ela começa com esses são os descendentes de Noar, né? E fala, Noar era um homem íntegro, ele era perfeitamente íntegro em relação à sua geração. Noar caminhava somente com o apoio de Deus. Noar gerou 3 filhos, Shem, Ham e Efet, né? Então a nossa paraxá ela começa exatamente desta forma aí. Dentro desse aspecto aqui, o Midrash ele pergunta, por que o nome de Noar é mencionado 2 vezes quando uma só vez teria bastado? Porque nós temos, esses são os descendentes de Noar, 2 pontos. E aí em seguida, Noar era um homem íntegro, etc. e tal. Então o nome de Noar é citado 2 vezes. Segundo o Midrash, ele responde porque Noar pode ser traduzido como serenidade. Noar trouxe serenidade para ele e para o mundo em seu entorno. Serenidade para seus ancestrais que poderiam descansar em paz em seus túmulos e para seus filhos serenidade nos mundos superiores, visto que as acusações celestiais contra a humanidade cessaram, e nos mundos inferiores serenidade neste mundo e no mundo vindouro também, segundo o Midrash Bereshit Rabá 35, né? Mais os comentários de Rashi aí. Esta serenidade ela foi alcançada pelas águas do dilúvio, às quais a Torá se refere como as águas de Noar, como estará registrado lá no profeta Isaías, no capítulo 54, verso 9, as águas de Noar. O pensamento racídico explica que, antes do dilúvio, as entidades físicas eram fracas e insensíveis a tudo que fosse espiritual. E em um ambiente assim, a corrupção floresceu e as pessoas não se responsabilizavam pelas suas próprias ações. A Hassidut ensina que as águas do dilúvio era como um mikveh, onde se faz o banho ritual de purificação. Uma pessoa que imerge em um mikveh pode perceber que seus pensamentos se tornam ligeiramente mais puros naquele dia, ou que sua consciência o agita um pouco mais a preservar uma purificação nos seus pensamentos, nas suas palavras e nos seus atos. Assim também o mikveh global, que aconteceu na geração de Noar, teve um efeito purificador sobre o mundo físico, elevando o nível de comunicação entre a alma e o corpo. Então esse é um dos resumos simples e bem objetivo, né, sobre a questão do dilúvio. Né? O dilúvio foi um mikveh, uma grande piscina, um grande tanque, para que o mundo fosse realmente purificado. Ok? Dentro desse escopo aí, quando você olha para o mundo, o que está acontecendo no mundo, chuvas, tempestades e companhias limitadas, é um mikveh, é um banho que o mundo está passando para a purificação. De acordo com o que nós estamos aprendendo em Noar e o dilúvio, o mundo também está sendo purificado para esses últimos dias, né? Então tem conexões dentro desse sentido também, né? Porque a água ela purifica, ok? A água purifica. Depois do dilúvio, o mundo e seus habitantes se tornaram mais conscientes e apreciadores da grandeza de Deus. E isto assegurou ao mundo uma serenidade genuína, a continuidade de sua existência, pois mesmo que as pessoas se corrompessem, sua recém-descoberta, ou seja, a sua recém-descoberta foi o quê? Sensibilidade espiritual. Garantiu
sua motivação para o arrependimento, para a techuvá. Você pode observar dentro desse sentido, né, o rugir do mar, certo? Os tsunami, as chuvas, as tempestades e por aí afora vai dentro desse escopo, né? As águas, né? Porque as águas ninguém consegue deter. Pode fazer barreiras, pode construir grandes barreiras aí para fazer, né, com que a água seja estancada, venha produzir energia e por aí afora vai, mas não tem como segurar. Chega um momento que tem que abrir as comportas das barreiras, certo? Para que as águas possam fluir. As águas nada segura, nada detém as águas. Absolutamente nada, entendeu? Então, por isso, dentro desse sentido aí, né, o dilúvio, ela trouxe também serenidade no questão da sensibilidade espiritual. Porque antes do dilúvio, aquela geração, ela não tinha esta sensibilidade espiritual. Não se responsabilizavam pelas suas próprias ações, pelos seus próprios atos. Então aquela geração tornou-se uma geração perversa. Você fala, por exemplo, dos dias atuais, quanta iniquidade, corrupção, companhia limitada e por aí afora vai. Essa geração antes do dilúvio era pior. Porque essa geração do dilúvio, com exceção de Noé, porque nos fala aqui o início da nossa paraxá, Noé era um homem íntegro, perfeitamente íntegro em relação à sua geração. Ou seja, Noé, ele era ímpar com aquela geração, por isso que ele é chamado um homem perfeitamente justo na sua geração. Porque apesar de toda a corrupção da sua geração, ele não se corrompeu. Então, por isso que o texto da Torá, o texto bíblico, ele fala que ele era perfeitamente íntegro em relação à sua geração. Ele era único nesse sentido, né? E por que único? Aí você pergunta, mas os filhos, e a mulher, e as mulheres dos filhos? Lembre-se que a família conta-se pelo cabeça. Então, se Noé fosse corrupto, toda a sua família também seria. Mas como Noé era perfeitamente íntegro, um tzadik, na sua geração, a sua família era uma família de tzadik, entendeu? Então é dentro desse sentido aí. Então essa geração antes do dilúvio, ela não tinha essa sensibilidade. Depois do dilúvio, por incrível que pareça, e por pior que sejam as pessoas, elas ainda têm, depois do dilúvio, ainda elas têm a graça chamada techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro, sincero e genuíno arrependimento. Então esta sensibilidade espiritual, ela se tornou real após o dilúvio, ok? Se nós olharmos a nossa linha passada para chegarmos aqui, entendeu? Se não fosse a techuvá, nós não estaríamos aqui. A idolatria lá atrás já teria nos corrompido e já teríamos praticado coisas abomináveis. Mas essa sensibilidade espiritual concedeu essa graça para as nossas vidas, ok? Então, por isso, né, nesse sentido, essa serenidade genuína, ela trouxe realmente a continuidade da existência do ser humano e do mundo. Se não fosse isso, tudo teria voltado ao zero absoluto, só Deus permaneceria existindo, ok? Então, por isso, com essa recém-descoberta após o dilúvio, né, a sensibilidade espiritual. Então, quando acontecem essas questões que nós acabamos de falar,
maremoto, tsunami, grandes tempestades, aquela chuva, enxurrada, etc, 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 etc e tal. O que acontece normalmente com as pessoas? Meu Deus, misericórdia. Deus tem misericórdia. Então a sensibilidade espiritual, ela alcança as pessoas, né? A questão é ela, após isso, ter uma continuidade a essa sensibilidade espiritual. Uns têm a continuidade, outros não. Mas numa nova tempestade ou algo semelhante, meu Deus, tem piedade, tem misericórdia. A sensibilidade espiritual, ela sempre vem mexer com as pessoas, ok? Então, dessa forma, Deus continua sustentando o mundo sem sombra de dúvidas, ok? Um fato interessante aqui, uma questão técnica para nós podermos compreender, é que a Parashá, ela começa com a palavra em hebraico de Eler, né? Ele Toledot Noach, né? Que significa estes são os descendentes de Noach. Então é Eler Toledot Noach, ok? Aí fala, né, na sequência, Ish Tzadik, né, que significa um justo, né, Tamim, né, um justo e um homem íntegro, né, com referência a Noah. Mas a primeira palavra da porção que fala Eler, né, então segundo o nosso Rebbe, nos comentários também de Rashi, fala que sempre que aparece esta palavra Eler, que significa estes, na Torá, a palavra está sendo usada para separar do que foi dito anteriormente. Mas onde encontramos na Torá Ve'eler, que significa e estes, isso apresenta uma adição ao que foi dito antes, ok? Então, o que significa com isso? Então, em toda a Torá, quando nós encontramos Ve'eler, significa e estes, ou seja, o que foi dito anteriormente, mais o que está sendo dito, faz parte do mesmo contexto. Mas quando vem a palavra Eler, estes, significa que o que foi dito anteriormente ficou. E agora entra um novo assunto, uma nova temática. Então, de acordo com isso, a Parashá Noach, ela começa com essa expressão, Eler, estes, e não e estes, né? Lembrando que dentro da linguagem portuguesa, né, a vogal E, no caso aqui, ela seria uma conjunção aditiva, né? Por isso que fala Ve'eler, e estes. Então, e estes, os fatos que vão ser narrados, né, daqui para frente, eles estão somando, uma conjunção aditiva, somando com o que foi dito anteriormente. Mas no caso de Noach, não. Já começa direto. Eler, estes, significa que a parashá anterior, Bereshit, marcou um ponto final, e agora Noach começa com um novo tema. É uma nova temática que vai sendo dito daqui para frente. Ok? Então é dentro desse sentido para nós compreendermos essa questão do e Eler, e estes, né? E estes e a palavra estes, né? Uma nova temática aí. A Mishnah, ela nos ensina, segundo Avot 1:6, julgue todas as pessoas favoravelmente, certo? Então a Parashá Noach, ela também vem trazer uma questão que a princípio deve-se julgar as pessoas favoravelmente. Como que nós podemos compreender isto? Hashem, ele começou a ensinar a Noach e a sua família e todos aqueles que vierem posteriormente a estudar a Torá, certo? Que Deus está dando o exemplo de julgar as pessoas favoravelmente, ou seja, o Eterno, Hashem, ele não mandou o dilúvio imediatamente.
Então ele deu um julgamento favorável às pessoas daquela geração. E falou para Noa: Noa, você vai construir uma arca, porque eu farei chover, vai acontecer um grande dilúvio, certo? E você vai construir a arca. E você vai construir sozinho, sem ajuda de ninguém. E Noa levou 120 anos para construir a arca. Então, ou seja, o próprio Dayan Haemet, o próprio juiz verdadeiro que é Hashem, ele julgou a geração de Noa favoravelmente. Deu um prazo de 120 anos para que pudesse realmente descobrir a sensibilidade espiritual e fazer teshuvá. Então, a Mishnah em Avot 1.6 fala: julgue todas as pessoas favoravelmente. Então isso mostra para nós que, a princípio, nós não podemos julgar ninguém de forma negativa, destrutiva, condenatória. Porque existe a sensibilidade espiritual que nós conhecemos como Teshuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, ok? E assim também nos fala, né, os nossos mestres, que de acordo com aquilo que nós aprendemos e vamos aprender durante essa semana, lembrando, né, que devido à grande importância da Parashá Noach para a geração atual de não-judeus, ok? Nós decidimos que de hoje até sábado nós teremos o estudo da Torá, à tarde com a Torá, todos os dias, de hoje até sábado, às 14 horas, nós teremos a tarde com a Torá para estarmos aí focando sobre a Parashá Noach. Então, não esqueça, amanhã, quarta, quinta, sexta e sábado, às 14 horas, nós estaremos aqui à tarde com a Torá, com a Parashá Noach, ok? Então, dentro desse sentido, né, nós somos chamados a aceitar a responsabilidade pelas pessoas à nossa volta, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ou seja, o que nós vemos aí dentro dessa matéria em que Hashem julgou a geração de Noa favoravelmente, deu um prazo de 120 anos para aquela geração fazer teshuvá, usou Noah para fazer esse julgamento favorável. Ele foi construindo a arca ao longo de 120 anos. E quando alguém lhe perguntava: por que você está construindo isso? Segundo a sabedoria judaica, é porque Deus vai enviar um dilúvio. Até então nunca tinha chovido, então as pessoas zombavam de Noah, né? E às vezes, né, segundo alguns comentários dos nossos mestres, fala, Noah, às vezes ele tinha aquele pensamento: mas será que vai mesmo chover? Porque nunca choveu, nunca precisou de chuva, né? E aquela geração, chuva, o que é chuva? Se nunca teve chuva, nem sabia o que era chuva. E Noah falava: vai cair chuva, vai cair água do céu e vai inundar tudo aí. E as pessoas zombavam dele, né? Então, mas Noah, ele tinha a responsabilidade de cumprir a sua missão para que aqueles em seu entorno pudessem realmente vir para a Teshuvá. E é por isso que a sabedoria judaica, ela fala realmente que nós devemos aceitar a responsabilidade pelas pessoas à nossa volta, tanto física quanto espiritualmente. Então, por isso, amados, né, já foi dito aqui à tarde com a Torá, em cada shiur, já foi dito várias vezes e nós não vamos cansar de repetir isso. O movimento Bnei Noach é de fundamental importância para esta reta final. Você, Bnei Noach, você tem uma missão, uma tarefa preciosa, maravilhosa, fundamental. Ombro a ombro com o povo judeu, de realmente nós construímos aqui a morada de Hashem. Por isso nós precisamos assumir a nossa responsabilidade para com as pessoas em nosso turno,
em nossa volta. Falar das 7 leis de Noa, falar da Torá, falar exatamente do único e verdadeiro Deus, levarmos às pessoas o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica. Nós somos, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, nós somos a última geração. Não adianta você ir atrás de profetas da fome e da febre amarela, não. Não adianta você ir atrás de profetas apocalípticos, né? Que o mundo vai desabar, o céu vai desabar, vai cair na tua cabeça, né? Você que não vive a palavra, né? E aquele que diz que vive a palavra, que vai ser levado lá para o céu, que vai morar no céu. Sem ser estrela não tem como morar no céu, entendeu? Então não vai atrás de profetas da febre amarela, profetas da fome, profetas fantasiosos, que gostam de falácias, de mentiras. Entendeu? É só você dar uma olhada aí para os principais líderes religiosos, de qualquer segmento, os principais líderes religiosos. Ele enche o povo de questões apocalípticas, mas eles vivem amontoando para si tesouros. Estão escalpelando, né, os seus seguidores, de forma que estão deixando praticamente muitos desnudos, fisicamente, financeiramente, materialmente e espiritualmente. A Torá é a base do fundamento do mundo. As preces diárias é um dos fundamentos para a existência do mundo. A de Sedaká, amar o próximo como você ama a si mesmo, atos de bondade, atos de caridade, atos de justiça, ofertas, doações e dízimos para as causas nobres da Torá. São essas 3 coisas que sustentam o mundo. E as profecias falam exatamente deste mundo aqui que nós habitamos ser a morada de Hashem. E em Jerusalém, o 3º templo ser construído definitivamente em dimensões maiores, tanto fisicamente, como materialmente, como espiritualmente, acima dos 2 outros templos. E não será mais destruído por nada. É o projeto de Deus de Bereshit, no princípio, de fazer deste mundo a sua morada. Então não deixe os profetas da fome, nem os profetas apocalípticos tirar você desta única e verdadeira realidade. Ok? Então essa é a questão aí que nós temos aí. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós algumas mensagens importantíssimas dentro do contexto da Parashá de Noah. Entre elas, ele nos fala sobre a questão nunca é demasiado tarde, né? Deus escolheu Noah para sobreviver ao dilúvio e assim repovoar a terra posteriormente, né? Então Deus disse a Noah: decidi terminar com toda a carne. Deus não provocou o dilúvio porque repentinamente ele percebeu que havia cometido um erro ao criar o mundo. Ao contrário, as realidades pré e pós-dilúvio eram etapas necessárias no desenvolvimento do mundo, estágios que estão refletidos na vida de cada indivíduo. Ou seja, nada é por acaso, tudo tem propósito. Antes do dilúvio, a realidade estava confinada às forças incontroláveis de causa e efeito. Cada boa escolha fortalecia a bondade permanentemente, e cada má escolha reforçava o mal permanentemente, ok? O bem, ele sempre permanece. Agora, o mal, ele permanecer, é um arrombo que não tem tamanho. E antes do dilúvio, o mal, ele progredia de forma assustadora, que chegou a um ponto que contaminou toda a terra,
contaminou todos os povos, e somente Noa foi o tzadik da sua geração, Toledote, da sua geração, ok? O dilúvio suavizou a realidade, introduzindo a oportunidade do arrependimento. Por isso, quando Noa emergiu da arca, o que ele viu não era um lugar arruinado, uma devastação pós-apocalíptica, e sim um mundo novo e fresco, plenamente promissor e livre dos grilhões do passado, de toda a corrupção do passado. Em nossas vidas também podemos pensar, erroneamente, que estamos presos a um destino pré-determinado por nossa hereditariedade, por nossa educação ou por erros do nosso passado, né? Então, muitas vezes tem certas pessoas que de forma errônea, ela fala, não, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não é isso que Deus determinou. Não é isso que Deus quer da sua vida. Mas se a pessoa determinou isso, é outro problema. Mas pós-dilúvio, o que realmente Hashem trouxe de novidade para a geração pós-dilúvio, que atinge até os dias atuais, é a sensibilidade espiritual, é a Teshuvah. A Teshuvah, ela tem um poder tremendo na vida da pessoa, em que os nossos sábios falam que só de pensar no arrependimento, na Teshuvah, Hashem já disponibiliza para nós o perdão. O tamanho do poder que é Teshuvah. Então, por isso, algumas pessoas erroneamente acham que estão presas eternamente no seu passado. Ah, meu pai e minha mãe foi uma desgraça. Eu também estou destinado a essa desgraça. Não, por causa da Teshuvah. A Teshuvah, ela quebra os grilhões passados negativos e destrutivos. A Teshuvah faz com que se construa um novo futuro mais brilhante. Depende de cada um de nós. Então, por isso, aquela pessoa que ela fala, o meu destino já está traçado, eu sou uma porcaria mesmo, vou morrer numa porcaria mesmo. Não. Está totalmente errado o seu pensamento, e se você chegar a essa conclusão, pós-dilúvio, existe o poder da Teshuvah, ok? Então, por isso, graças ao dilúvio, a verdade é exatamente o oposto disso. Nunca é tarde demais para mudar. Deus está sempre esperando o nosso retorno de braços abertos para um recomeço. O arrependimento, assim como o dilúvio, nos permite transformar a qualquer situação desafiadora ou turbulenta das nossas vidas em meio com a finalidade de nos limpar, nos refinar e nos preparar para seguir adiante com mais fé, com mais força, com mais confiança em Hashem. Então, depende de cada um de nós mudar o nosso passado para um futuro brilhante através da Teshuvah, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Quando Deus disse a Noah, nas reflexões do nosso Rebbe Menachem Mendel, disse a Noah, entre na arca. Metaforicamente, nossa arca pessoal é o nosso período de estudo da Torá e de preces. Assim como Noah e a sua família estavam na arca protegidos da inundação avassaladora que ocorria do lado de fora, nós podemos entrar no mundo da Torá através do estudo da Torá. É o que nós estamos fazendo, por exemplo, nesse momento. E das preces, as nossas preces diárias, para nos proteger da inundação das preocupações mundanas que ameaçam nos submergir. Então vejam bem, às vezes você fala assim, o mundo está muito, muito mal, muita corrupção, tem muita violência. Mas aqui o que o Rebbe quer nos chamar a atenção não é exatamente isso.
a sua preocupação com isso está no mesmo nível de toda a corrupção, de toda a violência. É isso que o Rebbe quer nos chamar a atenção. Porque quando nós adentramos no estudo da Torá, quando nós adentramos nas preces diárias, quando nós adentramos na Tzedakah, nós estamos, entre aspas, dentro da arca. Significa que nós estamos debaixo da proteção divina. Hashem, o Todo-Poderoso, o único, é o escudo de proteção para aqueles que se refugiam nele. Então, a preocupação, ela nos tira desse prisma da dimensão divina, da sensibilidade divina, da presença divina. É como se você fosse elevado às alturas e de repente, né, o foguete ou que você está sendo elevado, de repente falha, aí você vai direto para o chão. Bah! E se esborracha todo. Então as preocupações do nosso dia a dia nos tiram da elevação espiritual, nos tiram das alturas, nos tiram da Torá, das preces diárias e da Tzedakah. E aqui o nosso Rebbe está nos enfatizando que nós precisamos estar no mundo da Torá, que é onde que nós encontramos a verdadeira proteção que vem somente de Hashem. É muito útil, especificamente, que a primeira coisa que fizermos logo no início da manhã seja emergirmos nas nossas preces matinais. Por isso que quando abrimos os olhos pela manhã fazemos o Modé Ani. Graças te dou, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma dentro de mim. Grande é a tua confiança para comigo. Ou seja, nesse momento você está reconhecendo que há um só Deus, que há um só Rei. E que Ele confia em você para um novo dia, para que você possa cumprir a sua missão do dia. Que a sua missão fundamental do dia é transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. E nós começamos com o quê? Com as preces da manhã. Depois temos o estudo da Torá. Depois temos a oportunidade de fazermos tzedakah, atos de bondade, justiça, caridade, ofertas, doações, dízimos, etc. e tal. Então nós vamos transformando o mundo. Ah, mas eu vou transformar o mundo? Não, você não vai transformar o mundo sozinho. Porque juntamente contigo, disse o Eterno ao profeta Eliarro, mais de 3.000 não se dobraram diante de Baal. E o profeta Eliarro disse, só eu fiquei, por isso eu me escondi. Então se você acha que vai transformar o mundo sozinho, você está enganado. E porque você também acha que não vai transformar o mundo sozinho, você se aquieta, se esconde na caverna, você também está errado. Entendeu? É adentrar no mundo da Torá, das preces diárias, da Tzedakah, e você estar vivo no meio das pessoas. A responsabilidade que você assume com as pessoas em sua volta, fisicamente e espiritualmente. Você vai derrubando as escuridões, as trevas, etc. e tal. Você vai progredindo. À medida que você anda na luz, você vai expandindo luz. À medida que você vive as obras da luz, você vai expandindo luz divina, presença divina. E aí nós vamos cumprindo a nossa missão, sem sombra de dúvidas, de transformarmos o mundo para ser a moradia de Hashem. Ok? Então, por isso, as preocupações mundanas sobre as questões seculares da nossa vida podem permitir com que haja uma ruptura e as águas da inundação possam entrar na sua vida. E aí você se afoga. Não falei que não tinha jeito? Não falei que não tem como mudar o mundo? Não falei que não tem jeito de mudar o sistema? Não falei que ninguém acaba com a corrupção? Ninguém acaba com a violência? Não falei? Você está permitindo com que as águas
que estão inundando, que significam as coisas negativas que estão inundando por aí, você está permitindo inundar a tua vida e você começa a se afogar com elas. Ok? É muito. Por isso que é muito útil nós adentrarmos na dimensão da Torá, já começar pela manhã com o Modeh Ani e as preces da manhã. Quando nos confrontamos com o mundo novo a cada manhã, ele e tudo mais que existe nele parecem que existe por si só e que são autossuficientes, como se não precisasse de Deus. As rezas da manhã nos auxiliam a reconhecer que o mundo não poderia existir por si mesmo e que seu propósito é ser a casa natural de Deus. Quando você diz, olha, preste atenção nisso daqui, ó. Preste atenção nisso. É uma elevação espiritual. Quando você diz que o mundo de hoje é o mesmo de ontem, você está chamando Deus de mentiroso. Quando você diz que o mundo de hoje é o mesmo mundo de ontem, você está dizendo que Hashem não é Deus. Quando você começa com o Modeh Ani, graças te dou ao Rei vivo existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim. E grande é a tua confiança. Nessa questão, nós precisamos reconhecer que morto estávamos, mas Ele decidiu devolver o fôlego de vida para nós quando nós abrimos os olhos pela manhã, para um novo dia. Por que um novo dia? Porque a cada manhã Deus está construindo tudo de novo do nada. Não é que o mundo hoje é o mesmo mundo de ontem. O mundo de hoje é uma nova obra da criação de Hashem. Parece que tudo é igual ontem, mas quando nós achamos que tudo parece igual ontem, nós estamos dizendo que Hashem não é o Deus Criador. Ele faz tudo novo, a cada manhã, a cada dia. Isto é Deus Criador. E nós precisamos ter essa elevação espiritual para que nós possamos compreender que nada existe por si só. Que tudo veio a existir porque Ele decidiu existir. Mastigue bem isso. Reflita muito sobre isso. Começar nosso dia deste modo nos ajuda a evitar conscientemente as atividades que não conduzem a esses objetivos, tornando cada momento uma oportunidade para alcançá-lo. Assim, preparados, podemos nos envolver nos assuntos mundanos, sem medo de sermos tragados pelas águas turbulentas do dilúvio, pelas preocupações que nos submergem em ansiedade, estresse e distrações. Nós não podemos permitir que essas coisas venham inundar a nossa vida. São águas turbulentas. Emuná e bitachon, fé e confiança, é que faz com que nós possamos permanecer na presença divina. E Ele permanece como nosso escudo protetor. Por isso, ansiedade, estresse e distrações, devemos tomar muito cuidado com isso. Faz parte das águas turbulentas do dilúvio. Ok? E a mensagem final do nosso Rebbe, para hoje, disse Noah, melhor dizendo, abriu a janela que havia construído na arca e enviou o corvo. A Torá narra que Noah não deixou a arca até que Deus dissesse a ele para fazê-lo. Sendo assim, qual era o propósito de ver se a terra estava seca, enviando para fora estes pássaros? A resposta é que, uma vez que Deus confiou a continuidade da vida a Noah, esse se sentiu responsável em tomar quaisquer passos naturais
que pudessem encorajar a Deus a acelerar o recomeço da vida na terra. A dor do exílio é comparada às águas turbulentas do dilúvio. Assim como o dilúvio, somente Deus pode colocar fim ao exílio. No entanto, assim como Noé, podemos apressar a redenção, desejando-a ativamente e realizando todo o nosso esforço para acelerar a sua chegada, a redenção final, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, para qualquer momento e a qualquer momento mesmo agora. Amém, amém. Ou seja, nesse trecho aqui, sem esperar por Deus, não significa de você tornar-se independente de Deus, que aliás, isso é um suicídio. Querer ser independente de Deus é um suicídio. Mas aqui, sem esperar por Deus, significa eu tomar atitudes que venham somar com a vontade divina. Então aquilo que está, entre aspas, prometido para o mês que vem, se eu começo a viver a vontade divina e buscar intensamente agora, o que era para ser o mês que vem, ele traz exatamente para esse momento agora. É isso que o nosso Rebbe nos fala sobre sem esperar a Deus. Então, Noé sabia exatamente que ele sairia da arca somente no momento em que Deus lhe dissesse, Noé, sai da arca. Ele sabia disso. Então, quando ele abre a janelinha e vê os pássaros para ver se a terra seca ou não, é porque ele está fazendo aquilo que é da sua competência, da sua responsabilidade, debaixo da vontade divina, para poder acelerar o processo da redenção. Noé sabia que era dele e da sua família a nova geração de pessoas, o novo habitar do mundo, o criar, crescer-vos e multiplicar-vos. Ele sabia disso. E ele sabia que Deus estava absolutamente no controle de tudo. Mas aquilo que Noé precisava fazer, ele não se escondeu, ele não se acovardou. Muito pelo contrário, ele teve a ousadia, a coragem, a determinação. Enviou o pássaro. Tem terra seca já ou não? Então aquilo que era da sua competência, ele procurou fazer. Isso nos ensina exatamente aquilo que é da nossa competência. Nós não podemos esperar Deus descer do céu e falar, vai e faça. Que muitas vezes tem gente assim. Não, se Deus não falar comigo, eu não vou fazer nada. Até parece que ele é mais importante que Moshe. Até parece que ele é mais importante do que Noé. Entendeu? É os profetas da fome. Não, se Deus não descer e não falar comigo, não. Deus já tem a sua palavra, a Torá, tem os seus profetas, o Tanar. Já estão aqui o que é preciso sabermos para fazermos. E Deus não precisa, como alguns dizem, descer do céu e dizer, faça isso. Aliás, Deus não tem bichinho bebelô, não tem bichinho de pelúcia, não. Mesmo Noé, seu nome significando serenidade, certo? A vida de Noé foi turbulenta. Não foi fácil a vida de Noé. Então não tem esse negócio, não. Você quer ser um bichinho de pelúcia? Deus não tem bichinho de pelúcia, não. Quer ser uma bonequinha de Deus? Quer ser um bonequinho de Deus? Deus não tem bonequinho nem bonequinho, não. Ele tem filhos que têm ousadia, coragem, determinação, compromisso, responsabilidade de seguir em frente e fazer a sua vontade, a vontade do Pai, a vontade do Rei. E nada lhe mete medo. Esses são os filhos de Deus. Agora, essas bonequinhas, esses bonequinhos de pelúcia aí. Então, dessa forma, amados, né, sem esperar por Deus,
vamos fazer o que nos compete. Simplesmente isso, ok? Amanhã, às 14 horas, estaremos aí para falarmos mais sobre a Parashá de Noach e as 7 leis para a moralidade universal. Shalom, shalom. Até lá.